Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre um giro de notícias aqui do Atlético Paranaense em relação ao mercado, que eu quero falar aqui sobre o Terans sendo especulado mais uma vez no Flamengo, eu quero trazer algumas atualizações, além disso, sobre o Rony e que ele poderia ser negociado, pelo Palmeiras com o time do Catar. Quantos milhões nós estamos falando e será que o Furacão teria direito a um percentual dessa negociação que eu quero comentar aqui com vocês. Além disso, o Dagoberto que falou um pouco sobre a sua saída do time lá em 2007 para o São Paulo. Enfim, ele que falou pela primeira vez praticamente sobre esse assunto que eu quero trazer para vocês. E para terminar também sobre o Atlético aí fazendo uma iniciativa de abrir a Arena da Baixada para a final aí da decisão contra o Flamengo no próximo dia 29 de outubro, em relação assim a ter a expectativa de casa cheia e vender alguns ingressos também para essa partida com alguns telões dentro do estádio. Enfim, todas as informações para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel. Conto aí com a ajuda de vocês, torcedores do Atlético, para chegarmos essa marca aqui de 40 mil inscritos no nosso canal. Falta menos do que 400 inscritos. Conto então aí com a ajuda de todos vocês, beleza? Já postamos diversos conteúdos como esse de notícias do Atlético, de projeto de clube empresa, mercado da bola. Se inscreve aqui embaixo, tenho certeza que você vai gostar. Só antes de dar uma sequência aqui no nosso conteúdo, tem um recado para vocês. Primeiramente eu queria falar da UP Sportsbet, casa de apostas esportivas com boas cotações para alguns jogos nesse domingo, tá? Por exemplo, aí às 4 horas tem São Paulo e Botafogo, vitória do São Paulo em casa pagando 1,87, um empate 3,65, uma vitória do Botafogo fora pagando 4,50, tem também Fortaleza e Avaí, vitória do Fortaleza em casa 1,67, vitória do Avaí fora R$6, às 6 horas Fluminense e América Mineiro, jogo no Maracanã, e também às 6 horas também Atlético e Ceará, o Atlético jogando dentro de casa. Então vou deixar o link aqui embaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando então sobre essa iniciativa do Atlético de abrir a Arena da Baixada para o próximo dia 29 na final da Libertadores lá no Equador, contra a equipe do Flamengo. Jogo aí marcado às 5 horas da tarde em Guayaquil, e o Atlético já vai começar a vender esses ingressos para acompanhar esse jogo, que vai ser 4 telões no meio do estádio, que as dimensões deles são praticamente o dobro, cada um deles, em relação ao que fica atrás dos gols, Eu fui, no caso em Curitiba, aí, fui no estádio de vocês no mês, se não me engano, de junho mesmo, e realmente é um telão bem grande, e se você for imaginar 4 deles sendo o dobro, no meio de campo, dá pra realmente ter uma impressão que vai ser algo bem grande e bacana também, porque é uma forma da torcida estar reunida assim para essa grande decisão, e além disso o clube dá para faturar também um valor bem interessante. Só lembrando também que os ingressos já estão definidos, o Atlético que vai dar preferência nesse primeiro momento para venda para os sócios e depois para o público em geral, que não é sócio torcedor, mas tem a opção de você comprar também o hino com a camisa do clube, você vai pagar meia. Então, por exemplo, os valores estão sendo divulgados, por exemplo, arquibancada superior R$40, mas a meia R$20. Então eu vou falar só o valor da meia, arquibancada superior R$20, arquibancada inferior 40, gramado lá embaixo seria R$60, e a sala VIP seria assim, no caso a área VIP de R$100 a meia. Então tem essa questão aí também, e eu quero que você deixe aqui embaixo sobre essa iniciativa do Furacão, se você apoia, não, se você vai no caso assistir a decisão aí, que pode garantir o título da Libertadores para o clube. Bom, quero falar aqui agora também com vocês sobre o Dagoberto, jogador que surgiu muito bem no Atlético aí, antes de sair do clube lá em 2007 para jogar no São Paulo, e ele depois de tanto tempo falou pela primeira vez um pouco sobre esse assunto que eu quero trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Ele comentou um pouco sobre essa saída do clube, e ele comentou e disse o seguinte, abre aspas, em um trecho lá na entrevista no canal Rádio Caldeirão: é a lei da vida. Pega o jogador de futebol, o pessoal diz que você tem 20 anos de carreira, mas são no máximo uns 8 anos que você vai jogar em alto nível de time grande para fazer a vida. Na verdade, é aquilo, eu entendo o meu lado e não entendo o seu. Eu respeito a opinião das pessoas, mas eu tenho que decidir o que é melhor para mim. Ele se referia nessa saída do Atlético para o São Paulo. O que eu guardo do clube são só coisas boas do Atlético. Eu tive um lance isolado com uma pessoa e todo mundo esqueceu o que eu fiz e só me julgam por esse episódio. É algo muito superficial e eu tenho um carinho enorme pelo Atlético e também pelo que aconteceu já lá, fecha aspas. Então ele deixando claro que saiu muito mais por conta de problemas internos do que necessariamente, nossa, faltou amor ao clube ou algo nesse sentido. Tudo bem que o São Paulo naquela época também vivia uma fase excelente, realmente inacreditável, e eu concordo com outro ponto dele aqui também, que principalmente nessa época que o Dagoberto surgiu, porque tudo bem, ele jogava até em alto nível, eu mesmo torço pro Cruzeiro, vi ele jogando ali em 2014, por exemplo, até 2014 ele estava realmente em um nível absurdo,
mas se você for pegar os anos de alta dele mesmo, durou realmente isso aí, ó, uns 8 anos, 9 anos no máximo, desde quando ele começou a despontar aí pelo Atlético, que ele fez 113 partidas com 37 gols marcados. Não consegui confirmar o número de assistências, porém realmente surgiu muito bem. Depois foi para o São Paulo, fez a sua história por lá também, jogou muito bem, né, pelo Cruzeiro, conquistando o bicampeonato brasileiro, e depois meio que deu uma sumida no radar. No caso, ele foi ali passando pelo Vitória, pelo Vasco, jogou no futebol dos Estados Unidos, voltou aqui para o Brasil depois, quando ele se aposentou no Londrina bem. Ele foi o artilheiro da Série B, se não me engano ele fez 16 gols naquela ocasião pelo Londrina quando se aposentou. E eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários se você lembra dessa saída do Dagoberto, se você gosta do jogador, se você julga ainda ele também por conta desse episódio lá de 2007 que acabou queimando bastante o filme dele com a torcida. Dando sequência aqui também, quero falar sobre o Terans sendo especulado no Flamengo, né? E eu quero trazer aqui também sobre os valores que o Atlético estaria pedindo para liberar o jogador. Ele que, no caso, estava meio que sendo reserva imediata ali do clube, porque o Felipão parecia que não estava encaixando realmente o estilo de jogo do jogador dentro do esquema tático. E foi assim que surgiu esse nome dele, depois dele também ter participado, né, com algumas lives e encontros com a Arrascaeta, que eles jogam juntos pela seleção uruguaia e devem ser convocados para a Copa do Mundo. Então, normal eles terem essa interação, mas depois disso, vários torcedores do Flamengo especularam, né, o Terans no clube para a próxima temporada. Porém, apesar de ter pagado um pouco mais do que 13 milhões de reais no início do ano passado pelo jogador, o Furacão hoje quer 5 milhões de euros, algo próximo na cotação de 25 milhões e 300 mil reais, um valor bem alto, que eu acho que tem que cobrar alto mesmo, tá? Até porque o Flamengo é adversário direto, inclusive nesse ano enfrentando nas semifinais da Copa do Brasil, na final da Libertadores, então não acho que compensaria vendê-lo mesmo se tivesse reserva, vamos fazer uma promoção, vender por 8 milhões. Não acho que o Atlético faria isso, mesmo se ele tivesse sendo reserva do Felipão. Mas nesse ano foi fundamental, por exemplo, nos últimos 15 jogos, 10 jogos, ele ganhou um protagonismo muito grande no time dele. Ele fez aí, no total, na temporada, 14 gols marcados, outras 8 assistências em 45 partidas. Números já muito superiores ao ano passado, onde ele havia também feito 45 jogos, mas ao invés de 14 gols, fez 9 gols e ao invés de 8 assistências, deu 9. Então é de se esperar que tenha um desempenho ainda melhor nessa atual temporada. E o Terans, que surgiu aí na base do Rentistas, lá do Uruguai, depois ele de se destacar pelos 2014 a 2015 a 2016, quando tinha apenas 22 anos de idade, né? Eu até fiquei surpreso como que ele não foi jogar num time maior mesmo, sabe? Porque depois foi jogar num time lá de Santiago Wanderers, do Chile, e depois rodou pelo Danúbio, e aí sim chegou no Atlético Mineiro com um pouco mais de relevância só aos 24 anos de idade, né? Então acho que demorou bastante ele dar esse pulo aí na carreira. Pelo Atlético não foi muito bem, apenas 33 partidas com 2 gols e uma assistência, mas foi emprestado ao Peñarol. Aí sim, no Peñarol, um time realmente muito expressivo no cenário sul-americano, foi muito bem em 2020 e 2021. Ficou até fevereiro de 2021, somou-se no total 44 jogos, 18 gols e 3 assistências quando foi comprado pelo Atlético Paranaense junto ao Atlético Mineiro. E eu quero saber a sua opinião. Se você acha que o Terans deveria continuar para o próximo ano e até mesmo sobre esse valor, né, 25 milhões de reais. Será que ele continuando ainda tendo muito destaque nessa reta final? Eu acho que seria até um valor muito baixo, pensando em uma eventual negociação com um rival direto, né, aqui no país. E para terminar, eu quero falar aqui com vocês sobre essa história do Rony. E que história é essa, né, de que ele poderia render podemos dizer, um trocado aí para o Atlético em relação a uma eventual venda junto ao Palmeiras, porque vale lembrar, eu até trouxe vídeo aqui no canal sobre esse assunto, no caso para a torcida do Remo, né, que o Remo tem 2% de uma eventual transferência pelo mecanismo de solidariedade, tanto que pegou mais de 700 mil reais quando foi vendido do Atlético para o Palmeiras. Então, eu queria trazer aqui para vocês, será que o Rony renderia algum percentual pelo mecanismo de solidariedade? Só vai lembrar também que o Atlético, quando negociou ele com o Palmeiras, vendeu todo o seu percentual que tinha. Então, não teria, por exemplo, um percentual que manteve 10%, 5%, 15%, não. Nada disso. O Palmeiras, naquela época, pagou 6 milhões de euros, 28 milhões de reais, por 50% apenas dos seus direitos econômicos do atacante de 24 anos de idade. Então, tem essa questão também. E, no caso, se você for considerar apenas esse mecanismo de solidariedade, renderia um valor bem interessante para o clube. Por exemplo, um time do Catar, que não teve seu nome especulado, de acordo com a ESPN, fez uma proposta aí para 85 milhões de reais
e deve continuar batendo nessa tecla de uma proposta próxima a essa para os próximos meses. Inclusive o Pascoal, que é o repórter da ESPN, que trouxe essa matéria aqui que eu estou trazendo para vocês, ele diz o seguinte, abre aspas, o clube do Catar aumentou a proposta para 85 milhões pelo Rony, era 77 milhões e a Leila Pereira disse que muito obrigado. O Rony, assim como o Danilo, e o acordo com o Scarpa só acaba, né, quando terminada a temporada. O Scarpa todos sabem o que aconteceu, o Danilo aguarda a proposta vindo no final do ano e a do Rony ainda estão vendo essa possibilidade, disse aí o Pascoal da ESPN, e ele que chegou realmente ao peso de ouro e está jogando muita bola, o Rony. Se ele fosse negociado, por exemplo, por essas cifras de 85 milhões de reais, o único percentual que o Atlético teria seria em relação ao mecanismo de solidariedade, tá? Que ele completou seu 23º aniversário no clube e isso renderia 0,25% da transferência, seria menos do que 250 mil reais. Então seria uma transferência que não renderia praticamente nada, né? 250 mil reais aí apenas. Mas vamos ver, né? Vai que ainda tem algum acordo, que é muito difícil você ver o time se às vezes manteve um percentual, se tem, por exemplo, um contrato ali, se o jogador foi vendido acima de tal valor, se pegaria um valor, um percentual em cima. Não sabemos disso, mas se fosse considerar só nesse mecanismo de solidariedade, eu queria trazer essa informação aqui para vocês. Só lembrando que ele chegou aí no Atlético Paranaense, vindo do futebol do Japão. Ele, no caso, surgiu na base do Remo, foi pro Cruzeiro na base. O Cruzeiro emprestou ele pro Náutico em 2016, onde ele fez 14 gols e 5 assistências em 51 jogos. Foi pro Japão e fez 8 gols em 36 partidas em 2017. O Atlético buscou ele em 2018 e ficou um pouco mais de 2 anos no clube, né? Fez aí suas 72 partidas com 13 gols marcados e 14 assistências, números bem interessantes, porém se você for comparar o que ele fez no Atlético em 2 anos, ele fez praticamente no Palmeiras nesse ano, né? 55 partidas com 20 gols e 4 assistências. Somando todas as temporadas, né, ele já tem pelo Palmeiras mais de 150 partidas, outros 43 gols marcados e outras também 17 assistências, além de um título do Campeonato Brasileiro, daí da Copa do do Campeonato Brasileiro que vai ser esse ano e 2 títulos principalmente da Libertadores, sendo um dos protagonistas do time do Abel Ferreira. E você? Quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários, quanto que você acha que o Rony vale. E olha que foi vendido a 30 milhões de reais, né? E agora também tem essa possibilidade desse time do Catar pagar quase 85 milhões, que seria um valor, né, gigantesco. Se você for pensar que o Rony não é mais um garoto, né? Já está aí com seus 27 anos de idade. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa meta aqui de 40 mil inscritos no YouTube. Aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês que já trouxemos aqui da equipe do Atlético. Eu vou deixar aqui esse onde falamos sobre o projeto de clube empresa, além também desse outro aqui onde eu falo sobre o Abner, jogador que pode ser negociado por uma boa cifra, vai lá dar uma olhada, e também a playlist aqui com vários outros vídeos que já trouxemos também do Furacão. E o link abaixo na descrição da UP Sportsbet para você começar a fazer suas apostas, e meu Instagram pessoal. Eu estou viajando aqui pelo Brasil, agora estou aqui em Belo Horizonte, viajando aí pelo alguns estádios também do país. Me segue lá, gustavo.crz_, para você acompanhar essa saga aí de viagens, beleza? Valeu, galera!